Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite para te louvar, te agradecer e te exaltar, porque Tu és o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, ó Pai. Perdoa-nos, meu Deus amado, Deus querido, se ainda não compreendemos a dimensão, ó Pai, do que é estar em Tua presença, do que é buscar a Tua face, ó Pai querido, em nome de Jesus, começando por mim, Senhor. Deus amado, que a Tua glória seja manifesta nesse lugar, nessa noite, que cadeias sejam quebradas, sejam destruídas, ó Pai, e que Teu nome seja glorificado nesse lugar, ó Pai. Senhor, usa o grupo de louvor que vai estar ministrando, usa as irmãs que estão na frente desse trabalho, desse culto, ó Pai, e que em tudo, Senhor amado, o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, e responda, Senhor amado, com a presença do Teu Espírito Santo. Essa oração nós fazemos e te louvamos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor amado. Glória a Deus. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? A igreja pode se assentar. Eu quero louvar com a igreja um hino da harpa, o 131, por favor. Aleluia. De valor em valor, amém? Os irmãos me ajudam. Em nome de Jesus. Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz de valor em valor, só por Ti avançar, ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à Santa Sião. Por Teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos
dias que vão ressuscitar. Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos felizes na presença do Senhor, amados. Aqui está aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, amém? Quero convidar os amados a abrir no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, amém? Versículo de número 7. Que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 cardeais de ouro. E no meio dos 7 cardeais, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingida pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve o que tem visto e as que são, e depois dessas que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cardeais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cardeais que viste são as 7 igrejas. Amém, amados? Quando nós falamos do livro de Apocalipse, parece que é algo assim que dá medo. Muitos, que não leem, não conhecem a palavra, têm medo do Apocalipse. Mas na verdade ele é uma revelação. Quem gosta de revelação aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Todo mundo. Esse aqui é o que há de acontecer. E uma coisa que vai acontecer é que ele virá como as nuvens, e todo olho verá. Todo olho, amados, aqueles que creem, aqueles que não creem. Isso daqui é a verdade, é a palavra de Deus. Todos verão. Quem crê, quem não crê, vai haver vai haver pessoas que vão estar admiradas, irmãos que vão estar admirados, vendo o Senhor vindo do alto céu. E vai ter aqueles que não acreditaram, passaram uma vida sem entregar a sua vida ao Senhor, e vai ter amados. E o nosso propósito aqui na terra é levar essa palavra e dizer que o Senhor está voltando. Aleluia, que Ele vai vindo do alto céus. Essa palavra ela é verdadeira, essa palavra ela é fiel, essa palavra vai acontecer em nome de Jesus. Quero te convidar nessa hora, vamos louvar com um círculo de oração,
Cântico de vitória, círculo de oração já pode se posicionar em nome de Jesus. Nós estamos aí preparando para um congresso, que nós vamos anunciar a volta do Senhor, que nós vamos guardar, sabe? Ter a preocupação de guardar aquilo que nós temos, que ninguém venha e roube a nossa coroa. Então se prepare para esse congresso, amados. Vamos orar, sabe? Para que possamos participar dele e anunciar não só aqui a igreja, a mídia vai nos ajudar a divulgar, mas aos nossos, para que estejamos preparados em nome de Jesus. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Vamos cantar esse nome que é lindo, esse nome que é acima de todo nome, e vamos declarar que Ele é santo. Que Ele é santo. João estava numa ilha, não tinha visão de nada, mas o Senhor abriu os céus, ele viu um novo céu, ele viu uma nova terra, e aquele que é santo, santo foi o que deu a visão para ele, e ele está aqui nesta noite, aleluia. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Amém. Círculo de oração, cântico de vitória, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, santo, santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir
Aleluia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus.
Glória a Deus. Então, assim, amados, começamos com a adoração ao Senhor. Daqui a pouco vem a promessa, que não é um combustível para as nossas vidas. E aí o resultado, que o maior troféu é o nosso nome estar no livro da vida. Amém? Aleluia, Deus é fiel. Eu já queria abrir uma oportunidade para testemunho. A nossa irmã Priscila tem testemunho. Se tiver mais alguém, amém? Está com a oportunidade em nome de Jesus. Vamos receber a serva de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Essa é a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, o testemunho que eu tenho para contar, já tem alguns dias já que eu estou preparando para falar, né? Mas aí eu falei, eu vou aproveitar que o culto é com o círculo de oração e vou dar esse testemunho, né? Eu quero dizer assim para a igreja que muitas vezes, não especificamente aqui na DEC, mas as igrejas, quando a gente fala em círculo de oração, pensa sempre em um grupo de mulheres cantando, né? É a primeira coisa que geralmente as pessoas pensam. Mas uma das coisas principais do círculo de oração é a oração. E o círculo de oração, ele tem orado, né? Nós temos orado, e eu sei que as irmãs oram, não porque eu estou 24 horas com cada uma, porque nem tem como, né? Só quem está 24 horas com a gente é o Senhor. Mas porque eu tenho vivido resposta de oração das irmãs. Teve um dia, o que eu quero contar é que teve um dia que eu cheguei aqui, era um ensaio do círculo de oração. Tinham pouquíssimas irmãs nesse dia, acho que 5 ou 6 mais ou menos. E eu tinha passado uma situação muito ruim. Eu estava muito mal. E eu vim para o ensaio e falei, eu vou, né? Porque eu sei que é lá, junto com as irmãs, é na igreja que Deus vai me dar a vitória. E eu cheguei aqui, nós ensaiamos, eu não tinha comentado nada com ninguém. Quando o ensaio terminou, eu abri o que estava acontecendo comigo. Eu estava tão mal, irmãos, tão mal, tão mal. A minha cabeça doía tanto que eu achei que ia me dar um derrame. Eu estava muito mal, muito mal. Eu tinha chorado muito. E aí, as irmãs oraram comigo aqui. E foi, assim, instantâneo. A minha dor de cabeça passou. Eu fiquei bem na mesma hora. Era como se eu nunca tivesse sentido nada. Domingo passado, quando a Renata deu testemunho aqui, eu pensei, eu tenho que dar o meu também, porque Deus tem respondido de uma forma tão maravilhosa, sabe? Deus é muito maravilhoso, mas foi instantâneo. Eu saí daqui, nós chegamos ali em cima, eu falei para as irmãs, olha, eu não estou sentindo mais nada. Era como se eu não tivesse sentido nada o dia inteiro. E eu tinha ficado um dia horrível, era um dia péssimo. E depois disso, eu consegui descansar em Deus, de pensar, esse problema vai se resolver, Deus vai mudar essa situação e vai transformar em nada e as coisas vão acontecer, sabe? E eu consegui em Deus, com a ajuda do Senhor, eu consegui descansar em Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, mas eu não lembro agora onde está escrito, mas é aquele que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu acho esse versículo lindo, mas viver esse versículo é muito difícil quando você está passando pelo problema. Porque parece que a gente fala assim, eu tenho que entregar para Deus, mas a gente fica sempre segurando uma pontinha, né? E eu não estava conseguindo descansar. Por mais que eu falava assim, eu confio, Deus falava para mim assim, confia ou não confia? Eu escutava isso claramente dentro de mim, confia ou não confia? E eu não conseguia responder confio, com firmeza, sabe? Eu estava assim, que eu confiava, mas não totalmente, mas depois daquela oração, foi tão profunda, e Deus foi tão maravilhoso, que eu consegui falar, Deus, eu confio, e eu confio no Senhor plenamente, e Deus me restaurou, mudou ali o quadro que eu estava sentindo, e vem transformando a situação difícil que eu estava vivendo, em uma situação que era de derrota, sabe? Deus tem nos dado vitória, eu tenho visto a vitória do Senhor sobre esse problema, para a glória de Deus. Então eu quero agradecer as orações, agradecer ao Senhor e dizer para a igreja, acredite, irmãos, que aqui nessa igreja existe um Deus. Nós não viemos aqui para brincar
de crente brincar de orar. A gente vem buscar um Deus que é vivo, Ele existe e Ele está olhando para nós e cuidando de cada um de nós. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Tem mais testemunhos? Aleluia. Amados, muitas vezes nós carregamos o problema sozinhos. Nós estamos numa igreja, uma comunidade, e às vezes é difícil a pessoa vir, onde vem uma pessoa falar comigo, e eu me surpreendi, né? Me surpreendi com aquela irmã, e eu comecei a falar, orientar ela, para ela vir o dia que ela poderia vir na igreja. Mas eu não consigo. Falei, mas o dia que você puder, você vem. Né? Eu quis trazer ela para perto, ela confiou, irmãos. Vamos orar por essa irmã, dentro do círculo de oração, não vou abrir. Mas assim, não carregue esse problema sozinho. Nós estamos aqui para ajudar na oração, amados. Nós oramos, temos um relógio de oração, vai recomeçar em essa semana. Nós vamos recomeçar forte de novo, em nome de Jesus. Aqui tem um pastor, tem a pastora Regiane, tem os obreiros. Às vezes você tem mais afinidade com outro irmão, que seja, sabe, serve. Fala, irmãos, porque o Senhor, Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? O presbítero está com uma oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos os dias temos testemunho para contar. Só de estarmos vivos já é um grande testemunho. E assentado ali, escutando o testemunho da diaconisa Priscila, Deus me fez lembrar o dia em que fui tragado pela água. E o que eu mais pedia para o Senhor é que eu estivesse ao lado da minha família, mas o adorando de todo o coração. E mediante aquela circunstância a qual eu me encontrava, eu pedia socorro para o Senhor, porque somente quem passa por uma provação a qual eu passei, não deseja estar naquele momento. E o Senhor me deu vitória. E se hoje eu estou aqui, é um milagre vivo do Senhor Jesus, para contemplar as maravilhas dele e alcançar almas para o reino do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor tem para a amada igreja do Senhor nesta noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Um versículo bem conhecido, que devemos levar aos nossos corações e levar para toda a nação. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías aqui vai nos exortar a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, a não deixar a presença do Senhor sair de nossas vidas. Mas muitas das vezes achamos que o Senhor está distante de nossas vidas, mas não é porque não estamos buscando o Senhor. Devemos bater, como diz no livro de Mateus 7:7, bater e invocar a presença do Espírito Santo do Senhor. Se não batermos, se não insistirmos, se não perseverarmos, como podemos ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Como podemos estar presente na presença do Senhor se não buscarmos? Louvado seja Deus. Se não invocarmos o santo nome dele, se não fazermos o ide do Senhor, louvado seja Deus. E o Senhor me fez lembrar do dia que eu pedi para Ele me conceder a dádiva de estar mais uma vez na terra. Louvado seja Deus. E se hoje eu estou aqui, se hoje cada um de vocês estão aqui, vocês são testemunhos vivos do Senhor Jesus. Todos nós temos um testemunho a contar na casa do Senhor. Ah, louvado seja Deus. Todos nós temos um testemunho a impactar na vida de alguém. Louvado seja Deus. Talvez não sirva para você, mas sirva para alguém que está do seu lado. Louvado seja Deus.
Essa é a palavra que o Senhor deixa para a amada igreja do Senhor: buscar a presença dEle. Não fique pensando que o Senhor te abandonou. Muitas das vezes é só você insistir, bater, que Ele está te esperando. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluias. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, amados. Enquanto se pode achar. É tempo de buscarmos a Deus e invocar enquanto Ele está perto, amém? Nossa irmã Raquel já está com a oportunidade de trazer um louvor em nome de Jesus. Em seguida nós já vamos fazer a parte da oferta ao Senhor, amém? Vamos receber a serva de Deus com uma salva de palmas. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Somos irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Quem souber. Grandioso Deus.
Deus fiel, amém? Quem se sentiu renovado agora, glorifica o Senhor. Amados, aquele que tem um encontro com Deus, ele nunca mais é o mesmo. Nós lemos aqui que João, quando teve um encontro com Deus, ele caiu. E a mão do Senhor levantou ele, né? Então vamos ficar firmes, pedindo sempre esse renovo ao Senhor. Que tudo que pedires, com fé, amados, crendo, o Senhor fará, em nome de Jesus, amém? Livro 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Acho que vou passar um bom tempo nesse livro, amém? Tem muitas passagens falando sobre a oferta. Eu creio em todas, mas essa aqui é a que eu levo sempre no meu coração. Amém? Diz assim: e digo isto, do que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando nós vamos a um culto, irmãos, Deus sempre coloca algo no nosso coração. Engraçado que quando nós viemos para o culto, na verdade, é para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas nós chegamos aqui, adoramos, pedimos e tudo mais, né? Mas o Senhor também requer de nós, e Ele se alegra quando nós damos assim por amor, com alegria. Ele ama aquele que dá com alegria, amém? Queria que vocês colocassem de pé, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Amados, quarta-feira, quando? Quarta-feira. Campanha de batalha espiritual, às 19h30, cujo tema é: quem tem história com Deus não teme os desafios. Quantos aqui tem história com Deus? Amém. Glória. Não teme os desafios. Se fosse você, não perdia uma quarta-feira, amados, em nome de Jesus. Sexta nós estaremos aqui, culto de oração maravilhoso. Deus tem falado com palavra em Romanos, amém? E 19, dias 19, 20 e 21. Quando? 19, 20 e 21. Congresso do Círculo de Oração. E dia 7 de setembro, cedinho, batismo em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, obrigada, Pai, por este momento. Continua, Senhor, falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, a cada família que está aqui representada, Pai. Eu não conheço o celeiro do teu povo, Senhor, mas visita, traz a provisão, meu Pai, abre as comportas do céu. Amanhã começa um novo mês, meu Pai, e eu quero profetizar a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus, amém? A nossa diaconisa Tamires vai trazer um louvor. Tem aniversariantes do mês de julho, em nome de Jesus? Ai, gente, agosto, tá passando rápido. De agosto tem alguém? Tem a Malu. O Miguel. Vamos orar então em nome de Jesus. Já vim aqui, a gente já fazer essa parte da oração. E aí a irmã já louva e vocês trazem a oferta, amém? Amém. Cadê os aniversariantes do mês? Tudo assim, amados, é tudo ao vivo. Então, irmã, é bem... Aleluia. Miguel, a gente orou antes, durante, depois e continuamos, né, Miguel? Eita glória! Amém? Vamos estender as nossas mãos. Quem mais? Manu? A Manu? Eita, tá vindo, amados. Aleluia. Vamos estender as nossas mãos em nome de Jesus. Após a oração, após o louvor, o diácono Márcio vai orar pelo nosso pastor, amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero apresentar o
seus filhos, Pai, Miguel, a Manuzinha, Pai, a Cora, em nome de Jesus, Pai, visita eles do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, continua guardando, livrando, que eles venham crescer em graça, em estatura e em conhecimento, meu Pai. Repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Cobre eles com teu sangue, guarda a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus. Aqui, Pai, eu profetizo, pastor, a continuidade, Pai, desta igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Presenteia, Pai, com algo dos céus na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor pela vida deles. Pode fazer o seu dízimo, eu quero para mostrar que eles vão louvar em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Senhor, meu Deus.
vence em nome de Jesus. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Convido a todas a se colocarem de pé para orar para o nosso pastor neste momento da palavra. Amém? Estenda suas mãos. Orem juntamente comigo. Querido Deus, Pai amado, aqui agora diante de Ti, Pai, está o Teu servo, e creio que o Senhor já ministrou a Tua palavra ao coração do pastor Emerson, pastor. Que neste momento, Senhor, toda distração caia por terra agora, e que nossos corações neste momento, Pai, seja uma terra fértil para receber a Tua semente, Pai, que é a Tua palavra, para que assim fique gravada em nossos corações, Pai. Peço neste momento que o Senhor revista, Pai, a vida do nosso pastor, para que ele fale e traga Sua palavra ao que o Senhor já tem ministrado em seu coração. Assim eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Salve a Maria Igreja, que a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós, como a pastora falou aqui nessa noite, vamos estar começando uma campanha na quarta-feira de batalha espiritual. E eu quero anteceder a campanha, já abri-la nessa noite, se é que é possível, falando de batalha espiritual um pouco, dando uma introdução sobre batalha espiritual. Amados, uma coisa é certa, nem toda batalha é espiritual, mas ela se torna espiritual porque você é espiritual. Então, às vezes, a batalha é natural, é uma batalha natural, só que ela se torna espiritual, porque você é espiritual. E o diabo vê que você está preocupado com aquela batalha, porque ele nos assiste, viu, irmão? A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Então, como você reage, ele vê que você está preocupado, ele vê que você está angustiado, que é o que estava acontecendo com a diaconisa Priscila. Então veja, amados, que na batalha espiritual, nós temos que saber como responder. A sua resposta vai te dar a vitória na batalha espiritual, ou você vai ficar nela. Então isso é muito importante, amados, tá? É muito importante. Nós não vivemos só de batalhas, mas geralmente nós estamos em batalhas. Às vezes não é nem nossa batalha, mas é a batalha de um ente querido, é a batalha de um filho, é a batalha de um esposo, né? É a batalha de alguém que você ama e que você deseja ver a vitória. Então, como a pastora, eu quero enfatizar aqui, mas entregue, tá bom? Não entregue aleatoriamente, porque são poucos folhetos, mas entregue para alguém que você veja que está numa batalha e que precisa de ajuda, amados, tá? E venha batalhar juntamente conosco em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia e nós vamos começar também o relógio de oração amanhã, tá? Se você não colocou o seu nome, você tem um horário durante o dia que você gostaria de entrar nesse relógio de oração. Procure ali a nossa irmã diaconisa, a cooperadora Ana Paula Casimiro, e coloque o seu nome no horário de oração, tá, amados? Só que se você não puder orar naquele horário e não tiver quem te cubra, então você liga para alguém e fale para te cobrir, tá? Amém, amados? Para que esse horário não fique vago. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Se nós colocamos o nosso nome ali, nós estamos orando naquele horário. Mas às vezes tem 3 irmãos, então, não que isso abra precedente, mas às vezes 3 irmãos orando no mesmo horário. Se você não puder, eu acredito que os 2 irmãos vão estar te cobrindo ali naquele horário. Amém, irmãos? Mas isso é importante para que a gente receba a vitória da parte de Deus e tenha muitos e muitos e muitos testemunhos, tá? Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Estão pedindo aqui oração pelos casais do ministério. Amém, amados? Vamos orar, viu? Em nome de Jesus. Pelos casais, viu, amados? Nós temos encontro de casais, nós temos curso para casais, nós ministramos, aconselhamos os casais, mas mesmo assim, às vezes os casais estão com problema, amados. Então, cabe aos casais também procurar ajuda.
Procurar ajuda, amados. Ter assim essa humildade. Não é qualquer um que vai entrar na sua vida conjugal. Mas às vezes você precisa de ajuda, irmãos. Precisa de ajuda. E tem que ter essa humildade. Olha, nós não estamos conseguindo aqui resolver um problema. Então você chama um conselheiro que vai ajudar vocês em oração. Amém, amados? Amém. Tá? Os casais que realmente querem ver solucionado o problema da sua casa. Porque geralmente é uma batalha espiritual também, viu? Amém? Às vezes é algo conjugal, mas que se torna uma batalha espiritual, amados. Tá? E o casamento é a chave de todas as coisas, viu, irmãos? O casamento é algo muito sério mesmo. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. Aí depois nós já vamos para o 32, do versículo 1 ao 8. Nós vamos pegar o 20 e o 21 para entender a história aqui de batalha espiritual, tá? Então preste atenção para você entender, tá, irmãos? Porque esse texto que nós vamos ler, ele fala de consagração, ele trata de retaliação, ele trata de posição, ele trata de oração e ele trata de livramento. Então veja que aqui, ó, consagração, posição, não é oração antes de posição, é posição antes de oração. Posição, oração, amém? Que mais? Consagração, vamos lá, consagração, diga consagração, retaliação, posição, oração e livramento. Então nós temos aqui um mapa de batalha espiritual. Nós temos um mapa aqui de batalha espiritual nesse texto, tá? Um mapa. Então abra o seu coração, eu não posso fazer isso para você, abra o seu coração. Nem Deus pode, mas abra o seu coração, porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém, irmãos? Voltando aos casais, deixa eu falar uma coisa. Eu só tenho uma coisa. As pessoas falam assim, pastor, ora pelo casal. Eu oro, irmão, só que deixa eu falar uma coisa. Se o casal não quiser mudar, a gente pode ficar orando, viu? Mas o casal precisa querer mudança. Se alguém fica orando e você fica gritando e agindo da mesma forma, não é? Amém? Aqui o texto vai falar disso. Tampar as brechas. Tampar as frestas, as brechas. É o que nós vamos tratar aqui nessa noite. Vai servir para os casais e vai servir para todos nós. Tá bom? Então, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. Eu leio o 20, vocês o 21. Aí do 32 eu já leio o primeiro, vocês o 2 e assim para o outro. Tá bom? Então, o versículo 20 diz assim: E assim fez Ezequias em toda Judá. E fez o que era bom, olha só, ele fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Versículo 21, vocês. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Veja que foi com todo o coração. Ele buscou a Deus de todo o coração e ele prosperou. Versículo 1 do 32 diz assim: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Teve conselhos com seus príncipes. Veja, Ezequias ele era um rei, mas ele pedia conselho. Às vezes nós somos servos, irmãos, e não queremos conselho. Ezequias era rei, e ele vai pedir conselho. Conselho com seus príncipes e seus varões, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajudou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram:
Eles ficavam do lado de fora. Então, se eles tivessem água para beber, eles ficariam ali 150 dias. O que Ezequias faz? Vamos tampar as fontes, eles não têm água e vão ficar sem água, sitiados do lado de fora. Então, isso aqui é uma estratégia de guerra. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres e levantou os outros muros para fora. E fortificou a Miló na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais e nem espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne. Vamos lá. 1, 2, 3. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos agora para o versículo 18 ao 21, para finalizar. Para a gente não ler todos os versículos, mas do 18 ao 21 finaliza, para vocês entenderem. Então eu vou ler o 18 e vocês o 19. E clamavam em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para que os atemorizassem e perturbassem para tomarem a cidade. Versículo 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos descenderam dele, mataram a minha espada. Amém? Então, amados, aqui é um texto, como eu disse, completo. E nós, isso aqui é muito sério para a nossa vida, amados. Os povos em nossa volta, eles obtêm vitória de outra forma. Porém, nós dependemos do nosso Deus, amados. A nossa vitória vem do Deus que criou os céus e a terra. Já ligou aqui? Aumenta aqui para mim, Matheus, por favor. Então, o capítulo de número 31 vai finalizar como, amados? O capítulo de número 31, ele vai finalizar mostrando a consagração, a fidelidade do rei Ezequias. Fora o rei Davi, o rei Ezequias foi um dos maiores reis do reino de Judá, né? Do reino sul. Então ele foi um dos maiores reis, porque foi um rei que buscou intimamente a presença de Deus. Um rei consagrado a Deus. Tão consagrado a Deus, que em Isaías, capítulo de número 38, vem uma sentença sobre Ezequias. E o profeta Isaías, ele traz a palavra e diz assim, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que naquele momento o rei Ezequias, ele olha para a parede e ele ora a Deus e ele começa a chorar na presença do Senhor. E ele diz algo, amados, que poucos de nós podemos dizer, senão nenhum de nós. E isso não menosprezando a intimidade que você tem com Deus. Mas vejam que Ezequias, no momento de dificuldade, ele diz ao Senhor, Isaías capítulo 38, versículo de número 3. Isaías 38, versículo 3, E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti primeiro, em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, não a olhos de homens, não
de homens, mas aos olhos de Deus, Ele diz: olha, lembra que eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Então, para falar isso para Deus, amados, tem que ter crédito. Para falar isso para Deus, tem que ter crédito, amados. E Ezequias tinha. Ezequias era como Daniel e como Paulo. Era alguém conhecido na terra, temido no inferno e amado nos céus. Eram homens que realmente doaram a sua vida, porque nós vamos fazer a diferença no mundo espiritual pelaquilo que nós somos conhecidos diante de Deus, amados. Por aquilo que nós somos conhecidos diante de Deus. E eu não digo cargo eclesiástico. Não é o fato de ser um bispo, ser um apóstolo, ser um pastor, ser um diácono, ser um presbítero, mas é a busca, a intimidade que você tem com Deus, amados. E essa intimidade, essa consagração, Ezequias tinha. O rei Ezequias tinha, amados. Só que quando ele se consagra a Deus, o que acontece? O que acontece, irmãos, na batalha espiritual? E por isso que muitos de nós não nos consagramos, e muitos de nós não buscamos pelo menos o suficiente para ter uma intimidade com Deus. Por que nós desistimos da busca? Por que nós desistimos da intimidade? Porque toda busca vai gerar oposição. Diga comigo, oposição. Oposição. Toda busca vai gerar oposição. Irmãos, quando você decide realmente buscar a Deus, entenda uma coisa: eu quero consertar os meus caminhos, eu agora vou buscar a Deus de todo o meu coração, vou tampar as brechas, eu vou me consagrar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer meus devocionais. Todos nós temos essa experiência. Quando você pensa assim, irmão, o negócio fica estreito. Sim ou não? Sim. Irmãos, é batalha de todo lado. Você fala assim: peraí, eu mexi na onde? Foi no vespeiro que eu mexi? Exatamente, você mexeu no vespeiro. Por quê? Porque o inferno, ele quer que você continue como você está. O inferno, ele quer que a gente continue como nós estamos, amados. Então toda busca, ela vai gerar oposição. Aí o crente, que ele faz? Ele recua. Mas eu não vi um crente morrer por causa de oposição. Eu não vi um crente morrer por causa de retaliação, amados. Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Ele não lhe toca, mas ele vai trazer medo, ele vai trazer insegurança, ele vai trazer preocupação, ele vai levantar pessoas. Tudo para querer te parar. Mas ele não te toca, porque você é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Se ele está ao nosso derredor, bramando como leão, a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e livra aqueles que o temem. Então, amados, nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos numa passividade espiritual, vindo para a igreja, glória a Deus por isso, vindo para a igreja, louvando, mas estamos numa passividade espiritual. Quando você vai se colocar na posição, o inferno vai se levantar. Não tem jeito, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Aconteceu isso na vida de Ezequias. A Bíblia Sagrada que diz que quando a igreja primitiva, ela estava fazendo milagres e maravilhas no nome do Senhor, Herodes se levanta e já corta a cabeça de Tiago. Como que ele diz? Vamos parar a igreja. Já pega logo um apóstolo, irmãos, um dos 12, e corta a cabeça de Tiago. E achavam que iam fazer isso com Pedro. Mas, amados, é só até onde Deus permite. E se Deus permite, é porque tem um propósito. Amém, amados? Amém. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, ó, Isaías capítulo 54,
versículo 16 e 17. Eu criei o ferro que assopra as brasas no fogo e que produz ferramentas para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Porque língua vai se levantar mesmo, irmão. Quando você começa a consagrar, quando você começa a buscar, quando você entra no relógio de oração, ou não entra no relógio de oração, porque tem gente que não consegue, ele trabalha, não tem como ele entrar no relógio de oração, mas ele está orando, está buscando, está com o coração em Deus. Amados, pode ter certeza, vai ter oposição, vai ter reclamação, às vezes dentro da tua casa, às vezes com alguém que você ama, alguém que está do teu lado, para te ferir, para te magoar, para te parar, mas o Senhor diz: eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Não retroceda, não retroceda, mas avance, em nome de Jesus. Eu sempre falei de uma... Porque você não vê Zaqueu retrocedendo. Zaqueu, quando ele dispõe a ver ao Senhor, quando ele dispõe a conhecer Jesus, primeira coisa, tem uma multidão. Zaqueu é de baixa estatura, mas você não vê Zaqueu retrocedendo. Você vê Zaqueu dando um jeito. Você vê Zaqueu subindo numa figueira brava, mas ele não retrocedendo, mas avançando, amados. Você não vê Zaqueu retrocedendo, você não vê os homens da Bíblia retrocedendo, você vê eles avançando. Então a palavra de Deus para nós nessa noite, no meio da batalha espiritual, não fique paralisado, não retroceda, avance em nome de Jesus. Avance em nome de Jesus, amados. Não tem outro caminho para se ter a vitória. Não tem outro caminho para ter um coração consagrado, para conhecer ao Senhor, para ter testemunho da parte de Deus. Não tem outro caminho. Não tem, amados. Agora o diabo ele vai querer te intimidar de alguma forma. Ele vai querer te intimidar. E uma das armas de Satanás é o medo. É o medo, amados. Quantos aqui já acordou de madrugada com aquele sentimento de que não é a presença de Deus que está ali, irmãos? Quantos? E aí você começa a orar, começa a expulsar, e começa naquela batalha, e você pergunta assim: por que Deus permite isso? Deus permite isso para fortalecer a sua musculatura espiritual, e para você saber que Ele é contigo, meu amado. É por isso que Deus permite isso. Essas batalhas, para que o Senhor nos dê experiência, amados, para que Deus nos dê experiência, e você vai repreendendo, e você vai orando, até que no momento que você sente paz. Não é assim, sim ou não? Quantos já passaram por isso? Muitas e muitas vezes, amados. Isso são batalhas espirituais, isso é uma posição espiritual. Mas vai chegar um lugar em Deus, amado, que essas coisas já não vão mais acontecer. Esse é um nível de batalha. Eu estou falando desse nível de batalha porque nesse nível de batalha muitos retrocedem. Eles dizem assim: nossa, eu dormi, agora não estou dormindo mais. Parece que o negócio piorou. Parece que o negócio ficou mais difícil. Mas não retroceda, em nome de Jesus. Avance, porque Deus, Ele vai te dar a vitória. Então a Bíblia diz que Ezequias era um homem consagrado, um homem que buscava a Deus, que fez tudo de todo o coração para o Senhor. Um homem que buscava a Deus de todo o seu coração. E o que vai levantar contra a vida de Ezequias? Você lembra o texto que eu li? Olha só, vamos lá. 2 Crônicas, vamos voltar a 2 Crônicas, olha só. Por isso que eu li o texto aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Olha lá, ó. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Ó. Depois destas coisas e dessa fidelidade. Quer dizer que o rei da Síria não veio antes. Ele não veio antes. Ele veio depois destas coisas e dessa fidelidade. Então ele se levantou
Depois que Ezequias consagrou o Senhor, depois que ele colocou em ordem a casa de Deus, então aí o inimigo se levanta mais. Foi o que aconteceu aqui, ó. Depois dessas coisas, dessa fidelidade. E muitos amados não têm experiências com Deus por causa disso, porque eles não entendem o mundo espiritual. O mundo espiritual, amados, ele existe e ele é organizado. Mas o que vai dizer em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16? Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Você consegue colocar esse texto no seu coração? Só essa palavra, que mais é quantidade, irmãos. Mais são aqueles que estão com você do que aqueles que estão contra você, amados. Mais são os que estão conosco. Na batalha espiritual nós temos que entender isso, amados, que Deus, Ele tem anjos trabalhando ao nosso favor. Deus vai mandar um anjo aqui, vai destruir o exército de Senaqueribe. Um anjo só vai destruir 185 mil soldados. Mas Deus, Ele tem anjos para trabalhar para a sua igreja, amados. Deus, Ele tem anjos trabalhando ao nosso favor. Nós precisamos entender isso. Deus não nos chamou com um espírito de covardia, mas o Senhor nos chamou com um espírito de fortaleza e de moderação. O Senhor é conosco. Prevaleça, meu amado, porque os anjos do Senhor é contigo. É uma questão de quantidade. Tem igreja que só fica falando dos demônios, tem nome para todo tipo de demônio, mas não conhece um anjo da parte do Senhor. Eu prefiro conhecer os anjos que são da parte do Senhor, amados. Eu não quero fazer apologia do inferno. Eu sei que existe e é real, mas mais são aqueles que estão conosco. Porque a Bíblia Sagrada diz que caiu uma terça parte dos anjos. Uma terça parte. Isso quer dizer que ficou quantas? 2/3 partes. Então, se o inferno tem milhões e milhões de demônios, mais são os anjos do Senhor trabalhando ao favor da igreja, amados. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso não quer dizer que as portas do inferno estão oprimindo a igreja e a igreja está recuando. Não, se você entendeu assim, está errado. Você não entendeu na dinâmica certa esse versículo. Não é as portas do inferno oprimindo a igreja. Não, é a igreja indo para cima do inferno e o inferno recuando. Por isso que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja não vai estar recuada, a igreja vai estar avançando contra o inferno. Deus nos chamou para isso, amados. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso, amém? Então você precisa entender quem você é na presença de Deus. Quando, depois dessas coisas e dessa fidelidade, porque Ezequias não chamou só a atenção de Deus, mas com a sua consagração, ele chama a atenção dos maiores principados da época, que é Senaqueribe. Senaqueribe vinha arrastando as nações, conquistando os territórios, conquistando as nações. Então ele pensa assim: quem é Israel? E quem é o Deus de Israel para que eu possa temer? Mas ele vai conhecer quem é o Deus de Israel. Amém, amados? Amém. Através da vida de Ezequias. Veja que Ezequias, ele vai fazer a coisa certa. Diga para o irmão, diga: você precisa fazer a coisa certa. Precisa. Primeira coisa que Ezequias faz: ele é consagrado, ele tem intimidade. Senaqueribe se levanta. Primeira coisa que ele faz: se posiciona. Ele não vai orar. Primeiro ele se posiciona. Olha só, presta atenção. E a Bíblia diz: vigiar e orar. Porque se eu orar sem vigilância, não vai adiantar muito. Então, primeira coisa: tem brecha? Vamos tampar as brechas. Vamos tampar as brechas. Amém, amados? Amém. Palavrão, briga dentro de casa. Ah, se
você não vai. Já manda para um lugar que eu não posso falar aqui no culto. Aí, irmão, aí pode continuar orando. Mas primeiro precisa fechar as brechas. Precisa fechar brechas. Mentira. Vendo coisa que não é lícita. Porque o inferno, amado, ele é legalista. Diga comigo, o inferno é legalista. Então, se tem uma legalidade, você não precisa chamar. Se há uma legalidade, o diabo opera. Por isso que a primeira coisa para fazer em batalha espiritual é tampar as brechas. E cada um de nós sabe, amados, muitas vezes nós damos brecha. Quer ver uma área da nossa vida que a gente dá muita brecha? Eu vou falar aqui, você sabe. Às vezes você já venceu tantas coisas, mas tem uma área da sua vida que você não deixa Deus tocar, que é no seu temperamento. Eu conheço homens consagrados a Deus, mas na hora do nervoso ele joga tudo pro alto. Consagrado, irmão. Pessoas consagradas. Consagrada, tem temor, conhece a Deus, foi liberto, tem experiência, mas o temperamento. Ninguém mexe ali, irmão. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo, irmão, ele mexa no nosso temperamento. Porque o fruto do Espírito é paz, temperança, moderação, amor, fé, longanimidade, bondade. Contra essas coisas não existe lei. Temperamento, amados. Temperamento, você joga tudo pro alto. Às vezes está prestes a Deus colocar vitória na sua mão. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós não pedimos perdão pelo nosso temperamento. Você só pede lá. Se eu xingar, eu peço perdão. Se é que pede, temos que já xingar, pastor, tá de brincadeira, pedir perdão para xingar, né? Né, irmãos? Às vezes a pessoa fala assim: olha, o Júlio caiu. Com quem? Porque para nós cair é só com quem? Amados, se nós começamos a pedir perdão, pega essa chave agora em nome de Jesus, escreve isso. Se você começar a pedir perdão pelo seu nervoso, eu dou dias para que Deus traga mansidão sobre a sua vida. Aleluia! Toda vez que ficar nervoso, oh Deus, me perdoa. Quer dizer, você está vendo que aquilo ali é pecado. Então você vai lá, oh Deus, me perdoa, porque eu explodi de novo. Você sabe como que eu explodi, Deus? O negócio foi feio. Pedir perdão, mas a gente não pede. Aliás, tem gente que até gosta de ficar nervoso. Que nervoso ele faz umas coisas que calma ele não faz. Me dá a unção do nervoso. Onde está a unção do nervoso, irmão? Só se ela foi criada lá no inferno. Porque a Bíblia diz que a ira nasce no coração do tolo. Nervoso, você quebra aliança. Nervoso, você fala uma palavra que não dá para voltar atrás. Aí os casais ficam tudo assim. Porque o marido falou, é nervoso. Nervoso, já falou que a mulher, já vou pegar. Porque assim, tem gente que gosta de pegar na ferida, né, irmão? É na ferida, aí vai na ferida. E o casal conhece a ferida um do outro, né? Pega na ferida. Aí depois ir para voltar atrás. Não tem culto de cura e libertação que faça voltar atrás. Então, amados, escreve aí: pedir perdão pelo meu temperamento. E o temperamento não é só nervoso, não. Amém? Amém. Não é só nervoso, não. Às vezes o desânimo, irmão, desanima por pouca coisa. Não quero mais. Não quero mais. Eu queria ontem, mas hoje eu não quero mais. Mas você não queria ontem? A Bíblia diz: purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo. Porque está animado hoje, amanhã não está mais. Por que está animado hoje, amanhã não está mais? Porque o seu ânimo não estava em cima de valores, mas talvez estava em cima de pessoas. E pessoas mudam, mas você não pode mudar por causa de pessoas. As pessoas
minha intimidade com Deus, porque se as pessoas ticarem a sua intimidade com Deus, ora você vai, ora você não vai, ora você vai, ora você não vai. E eu vou te falar, você mais não vai do que vai. Temperamento, irmão, enfado, pessoas enfadadas, se enfada fácil. Ah, mas eu sou assim. Sim, você é na velha mulher, mas na nova mulher você não tem que ser, não. Porque a graça de Deus é mais poderosa do que o seu enfado, do que o seu desânimo, do que o seu nervoso. A graça de Deus, ela é maior, irmão. Você escreveu aí? Peça perdão e você vai ver se Deus não vai mudar a sua história. Eu nunca vi ninguém pedindo perdão por nervoso, aí continua nervoso. Porque você não tem isso como pecado. Agora, se o seu cérebro assimilar que aquilo é pecado, quando você ficar nervoso, você vai falar: pequei. Pequei. Porque você assimilou que isso é pecado. Amém, amados? Amém. Fecha as brechas. Primeira coisa, fecha as brechas. Amém, amados? Amém. Fecha as brechas. Eu tenho as brechas na vida de cada um, você sabe. Fecha. Aqui Ezequias, o que ele faz? Primeiro, ele levanta os muros, tampa as brechas e faz escudos. Olha só que maravilha. Levanta os muros para dificultar, tampa as brechas e faz escudo. Armas. Amém? Para se defender, amados. Agora a gente quer ser simplista. Nós estamos num tempo, amados, de simplicidade. A igreja está num tempo. Recebe aí. Tudo bem, eu creio nessa unção de receber. Só que tem coisas que nós vamos ter que se posicionar, amados. Tem batalhas que nós vamos ter que se posicionar. Um médico que ele quer exercer sua profissão, ele vai ter que estudar 8 anos e vai ter que ler uns livros dessa largura aqui, desse tamanho, sem foto, viu? Porque tem gente que gosta de ler livro, não, mas tem desenho. Não tem desenho não. Não tem desenho não. São uns livros de umas 3.000 páginas desse tamanho, ó. Para ele poder ser um médico. Agora, por que nós, tudo a gente diz, não, mas é muito difícil, pastor. É difícil nada. Nós temos o Consolador. Nós temos o Espírito da verdade. O Senhor é conosco, amados. Em nome de Jesus. Deus é conosco. Nós temos tudo para avançar. Temos tudo para vencer, amados. Então, ele se posiciona. Depois ele anima o povo. E como que ele vai animar o povo? Como que ele vai animar o povo? Irmãos, depois do culto tem um churrasco ali, ó. Depois do culto o Gerson falou que vai pagar pizza para todo mundo. Os irmãos nem pedem confirmação. A senhora nem tem confirmação. Não é assim. Olha como que ele vai animar. Ele vai animar dizendo assim, olha o que ele diz, ó. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha só, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Mas sabe por que deu certo esse ânimo aqui? Sabe por que deu certo? Sabe por que deu certo? A Bíblia diz: e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Porque não adianta, irmãos, nós falarmos e você não descansar. Quantas palavras têm saído desse altar aqui proféticas? Mas sabe por que ela não surte efeito? Porque você não descansa na palavra que tem saído. Se a palavra que sai não traz a libertação, não traz o descanso, não traz o ânimo, não traz o vigor, não traz a fé no nosso coração, é só uma palavra. Mas quando Ezequias falou, o povo descansou na palavra de Ezequias. Quer dizer, eles não tiveram que tomar diazepam naquela noite, não tiveram que tomar controlado, não tiveram, irmãos, que tomar Pasalix, nem maracujina,
não perderam sono, eles descansaram. Quer dizer que a preocupação vinha na mente deles, mas eles lembravam da palavra que Ezequias trouxe, dizendo que maior era o Deus que pelejava por eles, amados. Não pense que foi fácil para eles, que eles não tiveram batalha. Ah, pastor, mas eu tenho uma batalha na minha mente. E esse povo aqui não tinha? Eles eram feitos do quê? Eles eram feitos das mesmas preocupações minhas e suas, amados. Mas descansar no Senhor não é estar ausente de batalha. Descansar no Senhor é toda vez que a batalha tentar te oprimir, você lembrar naquilo que Deus falou com você. Mas Deus falou comigo e eu vou descansar na palavra de Deus. Não é ausência. Tem gente que pensa que descansar é assim: ah, eu criei ponto final. Não. O inimigo vai querer roubar essa palavra do seu coração. Ele vai querer roubar a palavra do seu coração. Porque Senaqueribe desistiu. Quem acha que Senaqueribe desistiu? O inferno não é de osso, irmão. O inferno não dorme. O inferno não cochila. O inferno não se cansa. Então entenda a batalha espiritual. O que Senaqueribe fez? Já que ele não alcançava Ezequias, já que ele não alcançava os obreiros, o que ele fez? Ele falou: vamos pegar quem está em cima do muro. Quem está em cima do muro, viu, irmão? Ele vai começar a falar em hebraico para quem está em cima do muro. Porque quem está em cima do muro, irmão, ele fica olhando dos dois lados. Ele não tem foco. Ele olha para cá, mas olha para lá também. Ele olha para Deus, mas dá uma olhadinha para o mundo também. Ele quer as coisas de Deus, mas ele também quer as coisas que estão do outro lado. Então ele não tem foco. Esse é quem está em cima do muro. Quem está em cima do muro se preocupa mais com coisas, com pessoas, do que com Deus. Você pode ver, irmãos, tem culto maravilhoso, mas tem gente que perde a palavra ali, ó. Aonde o diácono Gustavo está? Ali, ó, com o Miguelzinho. Perdeu a palavra já ali, ó. O culto foi maravilhoso, Deus operou, falou, mas já ali ele perde a palavra. Ali, ó. Ali onde ele está ali. Não chega nem lá fora. Nem lá fora. Por quê? Porque ele está preocupado com o pessoal nesse viu. Nossa, estava tudo certo, mas o louvor, meu Deus do céu, mas aquele som. Ai, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Só liga para pessoas, irmãos, em nome de Jesus. No céu vai estar todos nós, você gostando ou não gostando, indo com a cara ou indo com a cara. Nós vamos estar lá junto, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas, irmãos, pessoas. A gente perde tanto das coisas de Deus por pessoas, por causa de atitudes, de jeito, de temperamento. Eu não vou mudar você, e você não vai me mudar, entenda isso. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Por isso adore ao Senhor, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor e deixe que Deus faça a mudança. Quem está em cima do muro fica assim, preocupado com pessoas, querendo ser aceito por todo mundo. Ai, mas será que eles aceitaram? Ai, irmão, eu não vim, eu já falei, eu não vim para... Ai, pastor Emerson 2025, vote nele. Eu não vim para isso, nós não viemos para isso. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Amém, amados? Não deixe que pessoas roubem a palavra do seu coração, a palavra que Deus colocou no seu coração. Amém, amados? Amém. Diga para o irmão, você não está em cima do muro não, né, irmão? Diga, você não está, sabe por quê? Olha só, olha o que Senaqueribe dizia para quem está em cima do muro. Olha o que ele dizia, em hebraico, hein? Olha o que ele dizia para quem está em cima do muro. Quem é o Deus de vocês? Eu sou Senaqueribe, já destruí todos os deuses de todas as nações, e o Deus de vocês é só mais um Deus. Aí quem está em cima do muro vai tremer, irmão. Vai tremer. Mas a Bíblia diz, eu finalizo agora, para o
grupo de louvor louvar o Senhor. A Bíblia diz, amados, que Isaías, quem? Isaías. E Ezequias, quem? Ezequias. Eles entram na casa do Senhor e vão orar a Deus. Eles oram a Deus e Deus responde. Irmão, se tiver posicionado, se tiver fechando as brechas, Deus responde, Deus responde, Deus responde, irmão. Deus, Ele responde, louvado seja o nome do Senhor. Posicionado, fechando as brechas, Deus responde. Deus responde. Deus responde com a palavra no coração. Eu já disse aqui, irmãos, eu tinha um versículo quando eu fiquei doente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. A pergunta é: como essa doença vai cooperar? Não sei, mas se está escrito, vai cooperar. Irmãos, Deus tem dado palavra para nós. Deus tem trazido unção para esse lugar, revelação. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, irmãos. Guarde a palavra de Deus. Feche as brechas, se posicione, busque ao Senhor e Deus vai te responder em nome de Jesus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Mandou só um anjo, irmão. Só um só. Olhou para Senaqueribe e falou assim: deixa eu ver quantos que eu vou mandar. Quem que está falando aí? Senaqueribe, o grande, só tem um que é grande, irmão. Você sabe que em Isaías 6 tem algo muito assim peculiar que eu gosto muito. Porque em Isaías 6, quando Isaías vê o Senhor assentado em cima do trono, olha só, quando ele vê o Senhor assentado no trono, você vai ver que os serafins estão voando, não, acima do trono. Pode ler que eles estão acima do trono. Eles estão acima do trono. Agora, é a única vez que anjo está acima do trono. Repete isso comigo. Única vez que os anjos estão acima do trono. Sempre eles estão abaixo do trono. Porque acima do trono só para adorar. Acima do trono só para adorar. Porque teve um anjo que quis colocar o trono dele acima do de Deus, irmão. E Deus disse: é para adorar? Não. Então vai descer. Se não é para adorar, vai descer. Acima do trono é só para adorar. Deus está acima dos seus problemas. Deus está acima das suas dificuldades. Irmão, Deus está acima de qualquer complexidade humana. Se posicione, feche as brechas, guarde a palavra, busque a Deus. Deus olhou e disse: quem é que está falando? Senaqueribe o grande. Eu vou mandar um anjo só. Um anjo dá. Eu vou mandar um só. E nem disse que era um arcanjo, viu, irmão? Nem disse que era um arcanjo. Nem um arcanjo Deus mandou. Deus mandou um anjo de guerra. Um anjo, irmão. Matou 185 mil assírios. Mas e Senaqueribe? Perguntei: Senaqueribe? Ele morreu pelos seus próprios soldados. A própria família matou ele para morrer de forma envergonhada, irmãos. Irmãos, Deus, nós precisamos conhecer quem é o Deus que nós servimos. E deixa eu te falar, Deus está interessado em cada área da sua vida. Você diz: Deus só está interessado no que é espiritual. Mentira do inferno. Ele está interessado nas coisas básicas da sua vida, nas coisas naturais da sua vida. Deus está interessado em todas as coisas da nossa vida. Eu até quando vou fazer comida, eu peço para Deus: Deus, me ajuda aqui. Me ajuda nesse negócio aqui, Senhor. Me dá graça, porque com o tempero do Senhor vai sair uma delícia. Aquelas coisas básicas, Deus, Ele está interessado, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Se coloque de pé, que eu quero orar por você, para nós louvarmos ao Senhor nessa noite. É como você responde à batalha, irmão. É como você responde. O diabo quer que você responda com a alma e diga assim: mas eu estou tão triste. Temperamento, irmão. Diga: temperamento. Temperamento.
lidar com o seu temperamento. Ah, mas é que eu sou flemático, pastor. É que eu sou melancólico. Mas o Espírito Santo vai te dar uma dose aí de ânimo em nome de Jesus. Amém, amados? Coloque a mão no seu coração. Deixa eu dar para você por essa palavra. Em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos mais, irmão. Pega aqui, pastor, em nome de Jesus. Fique lá na porta, alguém para. Irmãos, dê de forma estratégica esses daqui, tá? Por favor. Para alguém que está passando por batalha espiritual mesmo, porque eu creio que essas semanas Deus vai falar conosco de forma poderosa, amados. Vai haver cura, vai haver libertações no nosso meio, vai haver restaurações da parte de Deus. Eu quero profetizar no mundo espiritual. Vai haver curas, vai haver libertações, vai haver milagres da parte do Senhor. E operando Deus, ninguém impedirá, irmão, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Deus Santo e Deus maravilhoso, pela Tua palavra nessa noite nós oramos, ó Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, ó Pai. Que nós possamos descansar nessa palavra, que nós possamos fechar as brechas, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos orar pelo nosso temperamento, nos arrepender, ó Pai, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada área da nossa vida. Pai querido, eu quero profetizar sobre a Tua igreja, meu Deus, um tempo, meu Deus, de libertação, um tempo de restauração, um tempo de mudança nos casamentos, ó Pai, um tempo de mudança nos lares, de estratégia da parte do Senhor, de conhecimento da parte do Senhor, de intimidade da parte do Senhor, de revelação da parte do Senhor, ó Pai. Eu profetizo como ministro da Tua palavra, Senhor, esse tempo na vida dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvemos ao Senhor do grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Louvemos a Deus. Pra me ver
dia.